Glória a Deus. Amém. Acho que acabou, né? Que eu tinha que fazer agora, só pregar, né? Vamos lá para Mateus 18. Mateus capítulo 18. Viu, Amanda? É bem melhor pregar olhando na cara das pessoas assim, né? Tá cansado de pregar para ninguém, pregar só para uma câmera, entendeu? E a Gabi ficava ali para lá e para cá assim, né? Às vezes atrapalhava, né? Que ela fazia um barulho, fazia outro. Né, Gabi? Mas uma benção, ela colocava ali o foco certinho, né? Mas é difícil, é igual aquele pregador. Você já viu aquele pregador que ele ia treinar para pregar, né? E aí, como não tinha público, ninguém queria ouvir ele, né? Aí ele pegava ali uns cabos de vassoura, colocava no chão, né? E colocava uma melancia em cima, né? E pregava ali, entendeu? Para as melancias, né? E a melancia, ele pregava, né? Dizia ele que era muito bom. O único problema é que nenhuma melancia se converteu, nunca. A mesma coisa é você pregar para uma câmera, né? Mas assim, você tenta visualizar as pessoas do outro lado, né? E eu sei que você estava lá do outro lado, né? E aí, quando eu lembrava de você, eu ficava animado aqui, entendeu? Falei, glória a Deus, o Espírito Santo vai tocar ali no coração dele hoje, né? Mas hoje nós temos aqui vocês, né? Tem a Nina ali dando glória a Deus, né? Mateus 18, versículo 1, diz assim, ó: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Então, olha só. O assunto aqui é sobre quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, vamos entender aqui o cenário, né? Jesus, ele está tentando explicar algo espiritual para os seus discípulos, só que os seus discípulos não tinham nascido de novo, certo? Então ele usa uma forma natural para explicar algo espiritual. Amém? Né? Então, como que Jesus fez aqui? Perguntaram, ó, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou ali uma criança que estava ali. Eu não sei como era aquela criança, qual a idade dela, mas assim, eu imagino que seja uma criança ali de 4, 5, 6 anos de idade, pequena. Sim, mais ou menos o tamanho da sua filha aí, Márcio, né? Entendeu? E chamou aquela criança e ficou aqui no meio, né? Aí Jesus fala um negócio interessante, né? Coloca a criança ali no meio deles e diz assim, ó: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, quando ele fala assim, se não vos converterdes, né? Esse converter quer dizer o quê? Virar-se, girar, dar meia volta, mudar de direção, mudar a conduta, mudar a mente, mudar o caminho. Então ele fala, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mente, certo? Mudar a sua direção, converterdes. E depois ele fala assim, e vos tornardes, tornar como crianças. Quando você vai na palavra lá original, ela fala assim, que é vir à existência, começar a ser, receber a vida. Então, olha só, o que Jesus está dizendo aqui é o mesmo que ele falou para Nicodemos lá em João capítulo 3. Falou, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele chamou a criança e colocou ali e explicou, quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se torna como uma criança, entendeu? É aquele que nasceu de novo. É aquele que nasceu de novo. Quando você vai para João Batista, perguntaram para Jesus assim, ó. Aliás, Jesus falou, né? Que dos nascidos de mulher, ninguém
é maior do que João Batista? Ele falou que o João Batista era o maior até aquele momento. Mas dos que nasceram no reino dos céus, ou seja, que nasceram de novo, o menor era maior do que João Batista. Amém? Ou seja, você é maior do que João Batista. Você nasceu de novo? Quem aqui nasceu de novo? Você nasce de novo pela fé em Jesus. Não é por seu mérito, não é por sua competência, entendeu? É simplesmente por fé em Jesus. Tem um negócio muito doido. Não sei nem se eu falo umas doiduras para vocês. O que você acha, Gibeon? Gibeon gosta da doidura, né? Abraão, ele viveu antes ou depois de Jesus? Bem antes, né? Ou seja, 1.500 anos antes, né? Ou mais, não sei. Abraão viu Jesus? Ele viveu 1.500 anos, né? Ou seja, naturalmente ele não viu Jesus, né? Mas você vai em Romanos, capítulo 2, o capítulo 4, aliás, né? Diz que Abraão foi justificado pela fé. Como que ele pode ter sido justificado pela fé se ele viveu antes de Jesus? Menina, olhando para mim assim, com cara assustada, né? Como que ele pode, né? Já foi para o livro de Hebreus 11? Já leu lá Hebreus 11, os heróis da fé, né? Homens dos quais o mundo não era digno, entendeu? Mostra cada um deles aqui, só que no final lá, esse aqui não estava na pregação não, mas eu vou falar para vocês assim mesmo, né? No final lá de Hebreus, o que ele fala assim, ó? Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, eles foram aperfeiçoados conosco. Como? Eu ficava pensando, como, né? Se eles não tinham Jesus ainda, né? Aí eu entendi, eu aprendi essa semana um negócio, né? Que olha só, nós cremos em Jesus, amém? Jesus já nasceu há 2.000 e tantos anos atrás e nós cremos naquilo que aconteceu. Esses aqui, eles creram no Messias, creram no Cristo que iria acontecer. Então Deus providenciou para eles também uma forma de serem aperfeiçoados pela fé em Jesus. Eles creram no futuro enquanto nós cremos no passado. Amém? Você acha que Deus é bom? Né? Você acha que é muita loucura, né, Gibeon? Sabe, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Por isso que Paulo entendeu essas coisas, né? E assim, eu acho que nós vamos viver a vida inteira lendo a palavra e conseguindo entender alguns detalhes ainda. Mas esse texto aqui de Jesus, eu sempre li esse texto. Já li ele assim, não sei quantas centenas de vezes, né? E agora que eu fui entender que, ó, ele está falando aqui sobre o novo nascimento. Ele não está falando sobre criança. Entendeu? Ele não está falando sobre a criança. Ó, você tem que ficar igual a essa criança aqui. Né? Não, o que ele estava dizendo é espiritualmente. Falou, você precisa nascer de novo. E quando você nasce, você se torna uma criança. Por quê? Você acabou de nascer. Então, espiritualmente, você é uma criança. Quando nós acabamos de nascer. Amém? Então, olha só. Jesus está falando sobre o novo nascimento, é uma conversa parecida com a que ele teve com Nicodemos, né? Em João 3,3 diz assim, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também é parecido com o que ele falou para João Batista. E eu vos digo, Lucas 7,28, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas vamos voltar lá aqui. A pergunta inicial qual é? Quem é maior no reino dos céus? Então a primeira coisa para ser o maior no reino dos céus, nascer de novo. Se tornar como uma criança. Certo? Segunda coisa, aquele que se humilhar como esta criança. Sabe, Jesus não repreendeu eles, falou, não, mas, né, tem outras passagens que eles queriam ser o maior, né? Ou seja, em relação ao outro, né?
Mas aqui não, aqui Jesus não repreendeu ninguém. Ele falou, ó, tem que se tornar como criança. Tem que ser humilde. Aquele que se humilhar como esta criança. Ele continua respondendo a pergunta do discípulo, né? E está falando ainda sobre ser o maior no reino dos céus. E quando ele fala que tem que se humilhar como essa criança, ele está dizendo o seguinte, ó, o maior no reino dos céus é aquele que decide ser o menor. Amém? Ele está falando para mim e para você o seguinte, ó, você nasceu na família de Deus. E você precisa decidir ser o menor. Se humilhar como uma criança. Não é ser humilhado, não é? É você se humilhar voluntariamente. Certo? Assim você, como que é se humilhar voluntariamente? É aquela pessoa que se apoia no seu pai, na direção do seu pai e na dependência do seu pai. Sabe, você não anda mais nos seus próprios caminhos, você anda nos caminhos que seu pai trilhou para você. Você decide andar, ser totalmente dependente do pai, como uma criança. Uma criança não é totalmente dependente do pai? Né? A Gabi cresceu já, né, Gabi? Gabi, o Matheus já até casou, né? Mas a Gabi, lá em casa, sabe como é que funciona? O Rubens agora vai experimentar isso, né, Rubens, né? A Micaele também, entendeu? Ou seja, você chegava na casa dos seus pais lá, você abria a geladeira, você não tá nem aí, né? Quer comer as coisas e pronto, né? A Gabi, por exemplo, ela não se preocupa se tem que comprar. Ah, tem ovo pro almoço, pro café da manhã. Tá nem aí, né? Abre a geladeira, ela quer o ovo lá dentro. Não é assim? A criança, o que a criança faz? Senta na mesa. Cadê? Entendeu? Agora a coisa mudou, viu, Rubens? Pro seu lado. O negócio tem que pensar, né? Opa, peraí, eu vou ter que comprar, né? Tá acabando, vou ter que ir lá, né? Mas assim, você se humilhar como uma criança é você se voltar para essa posição de simplesmente sentar na mesa e falar, papai, cadê? Entendeu? Totalmente dependente do seu pai. Entendeu? Jesus disse que esse é o grande no reino dos céus. O grande no reino dos céus, que vai se humilhar como uma criança, é aquele que decide não ser exaltado diante dos homens. Sabe, nós vivemos numa época, né? Acho que não é só essa época, acho que faz parte da natureza que nós não temos mais, que é a natureza pecaminosa, né? Hoje nós temos a nova natureza de Cristo. Mas assim, as pessoas querem ser exaltadas diante dos homens, não é assim? Você quando coloca alguma coisa lá no Instagram, o que você quer? Quantas pessoas vai curtir meu negócio aqui, né? Assim? Vamos ver lá, né? Quantos que deu aqui? Não é assim, né? Por quê? Nós queremos ser importante, ser exaltado diante das pessoas, né? Eu vou dizer para você que você não precisa disso, né? Porque a sua exaltação vem do seu Pai. Ele vos exaltará. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Então olha só, você jamais precisa de exaltação dos homens. A única exaltação que precisa vir para você é a exaltação do seu Pai. Você é totalmente dependente dele, e Ele tem prazer em te levantar. Amém? Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que isso? Chuva, né? Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha só como que é o raciocínio aqui, né? Essa criança que Jesus estava usando como exemplo, são aqueles que nasceram de novo. Amém? Portanto, eles se tornaram filhos de Deus. E assim, aquele que se tornou filho de Deus, quando Jesus falou para João Batista ali, referindo a João Batista, ele está dizendo o seguinte, que o que nasceu de novo, que é filho de Deus, é maior que os patriarcas. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Os 12 ali, filhos de Jacó, né? É maior do que os profetas,
que João Batista é o maior dos profetas e é maior do que os reis do passado, porque nenhum deles havia nascido de novo, certo? Então assim, a criança, Jesus está falando que a criança é o grande, é o exemplo a ser seguido, certo? Então falou, essa criança, por que ela é grande? Porque ela é filha de Deus, porque ela está morando no palácio do rei. Ela é a filha, ele é o filho do rei. Quem está abaixo do rei? É o filho do rei. Entendeu? Ou seja, você, não tem ninguém acima de você, a não ser o seu pai. Por quê? Porque você é filho do rei. Entendeu? Como é que ele está falando de ser o grande no reino de Deus? É assim, e por você ser o filho do rei, você se coloca como Jesus. Eu sou servo. Eu sei que a gente falou muito tempo na igreja, né? É o comparativo lá, principalmente do filho pródigo, né? Entre o filho e o servo, né? Mas agora eu quero falar para vocês diferente. Tem o filho e tem o servo, né? Tem aquele que tem a identidade de filho e tem aquele que tem a identidade de filho, de servo, né? Aquele que pensa que não é filho, que é só um servo, e o outro que pensa que é só filho, mas não é servo. Então eu digo para você que você é um filho servo. Um filho como Jesus. Jesus era um filho que decidiu servir o Pai até a morte. Amém? Então olha só, o raciocínio então é esse. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Por que recebe como se estivesse recebendo Jesus? Não é? Porque o Pai olha para o filho dele. E quando você recebe uma criança que nasceu de novo, está recebendo Jesus. O Pai está olhando para aquela criança como ele olha para Jesus. Amém? A pergunta é a mesma, né? Quem é o maior no reino dos céus? Sabe, você é o maior entre os maiores quando você decide ser o menor. Ser o menor é aquele que serve. Quando você se torna humilde e não está buscando ser servido, mas servir, aí você é considerado grande no reino de Deus. É completamente diferente do padrão do mundo, não é? No mundo todo mundo quer ser grande, todo mundo quer pisar no pescoço do outro, não é assim? Quer passar em cima, não, vai para lá, né? Desde que eu fique lá na posição de destaque. Mas entre os filhos do rei, não é assim, entendeu? Você é grande, mas todos os seus irmãos são grandes também. Todos são iguais diante do Pai. Ou seja, no final você decide ser o menor. É como os anciãos, certo? Lá em Apocalipse 4, né? Jordana sabe tudo de Apocalipse, né? Apocalipse 4, que eles depositam suas coroas diante do Cordeiro, né? Ou seja, como eu poderia usar uma coroa diante dele? Entendeu? Então assim, o maior de todos, os anciãos ali em posição de destaque, fala assim, como poderia usar essa coroa diante do Cordeiro? Certo? Esse é o grande. Nós nos tornamos grandes quando nós abrimos mão de nós mesmos, abrimos mão do nosso direito, entendeu? Para dizer, Senhor, Tu és o verdadeiro grande, eu quero ser o menor diante de Ti. Eu quero ser como uma criança completamente dependente do Senhor. Amém? Quando você se torna humilde e não está buscando ser servido, mas servir, aí você é considerado grande no reino de Deus. Depois que você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza, a natureza de seu pai. A velha natureza foi arrancada de você. Você tem a carne, certo? A carne ainda está aí, mas a velha natureza do pecado, ela não está mais em você. Por isso que a Bíblia diz que, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, ou seja, você tem uma nova natureza, e o pecado não tem mais domínio sobre você. Pastor, mas eu ainda peco. Pois é, mas você tem a força, você tem o poder, você tem a autoridade para vencer o pecado. Amém? E a sua nova natureza diz que é melhor servir, é melhor dar, é melhor se humilhar,
é melhor sofrer o dano, é melhor amar. Tudo o que você tem foi dado a você. Você recebeu alguma coisa de Deus? Eu posso dizer para você que tudo que eu tenho veio do meu Pai. Tudo que eu tenho vem do meu Pai. Certo? Você acha que eu estou falando para vocês aqui na minha competência? Eu quando tinha lá quando eu estudava na escola, né? Até na faculdade também, eu ficava sempre nos últimos bancos, né? E escondidinho lá assim, né? Tomara que o professor não me veja aqui, né? Ele olhasse para mim e falasse me falar alguma coisa, eu falava, meu Deus do céu, né? Eu tenho que falar alguma coisa, né? Olha só, hoje eu tenho aqui 2 luzes aqui na minha cara, né? Iluminando, né? Para me falar para vocês aqui. Não estou nem vendo o rosto de vocês direito, eu estou vendo as luzes aqui. Então, ou seja, não é minha competência. Tudo que eu tenho vem dele. Tudo que você tem vem dele. Lá em 1 Coríntios 4, 7 fala assim, ó, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Está dizendo o seguinte, ó, não se tente se elevar diante das pessoas, porque tudo que você tem, você recebeu do seu Pai. Amém? Você é filho dele, você não precisa de aprovação de ninguém, você não precisa de exaltação de homens. O maior é aquele que decide ser o menor. O maior é aquele que, mesmo sendo o filho do rei, está disposto a servir as pessoas, a cuidar dos pequeninos, a buscar os que estão perdidos. Certo? Mas olha só, nós lemos ali até o versículo 5, né? Agora vamos do versículo 6 ao 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, olha só, vamos voltar para a cena lá, né? Perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus pegou uma criança, colocou no meio ali, né? Falou, essa aqui é a maior no reino dos céus. Você precisa se humilhar como essa criança. Você precisa se converter e se tornar como essa criança. Aí ele continua, né? E olha só, mostrando para a criança, né? Porém, qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Uma pedra, pega uma pedra bem grande, amarra no pescoço do camarada e joga a pedra lá no rei e o cara vai junto, né? Jesus falou que isso é melhor do que você fazer um pequenino tropeçar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É isso tudo que você leu, né? Ele está dizendo assim, ó. Mas eu vou fazer uma pergunta, né? Quão precioso que você acha que é para um pai o seu filho? Qual o valor que um filho tem para um pai? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se você faz o meu filhinho tropeçar, você mexeu comigo. Entendeu o que ele está falando? Você lembra que ele pegou a criancinha e falou assim, ó. Nós explicamos agora, né? Que as criancinhas nasceu de novo, se tornou filho de Deus, se tornou filho do rei, habita agora junto com o pai, né? E o pai está lá feliz, alegre, abençoando, ensinando, fazendo crescer, amadurecer, entendeu? Trazendo santidade, né? E de repente aquele filho que estava indo para o pai, que estava caminhando na direção do pai, ele tropeça, cai e sai da direção do pai e começa a ir para a direção do inferno.
Você imagina o coração do pai. É isso que Jesus estava dizendo. Olha só, o pai ama tanto os seus filhos, né? Então, olha só, não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os pequeninos, eles são as maiores preciosidades de Deus. E Ele é um pai extremamente amoroso. Sabe, aquele que nasceu de novo, ele não pode ser uma pedra de tropeço aos pequeninos. Vamos avançar aqui um pouquinho mais, né? Não podemos ser pedra de tropeço para a vida das pessoas. Pastor, mas como que eu posso ser uma pedra de tropeço? Assim, tem várias formas, né? Por exemplo, é muito ligado ao nosso caráter. Quando você é um filho de Deus, um crente, reconhecido como um crente, como um servo de Deus, né? E você já é um crente experiente, às vezes um líder da igreja, às vezes um pastor, né? E de repente, você começa a agir, ou pelo menos as pessoas, ou os pequeninos, entendeu? Aqueles que estão chegando agora, que ainda estão aprendendo, que ainda estão empolgados ali com o Senhor, de repente ele olha para você e ele percebe claramente que você é um lobo. Que você está mais interessado, você olha para ele, você, por exemplo, ele olha para um pastor e o pastor só olha para aquele pequenininho como um cifrão. Já viu? Você acha que existe isso? Eu já fui de igreja, né? Membro de igreja. Assim, eu nunca fui rico, né? Mas eu acho que eu tenho uma vida boa, assim, financeiramente, né? Eu já fui de igreja que eu percebia claramente que o pastor olhava para mim e ele via um cifrão, né? Falou, aquele lá, tem que tratar bem dele, que ele dá dízimo, né? Entendeu? E assim, muitas vezes, às vezes uma postura, né, de um líder, vou dizer de um líder, depois não chegar em todos os irmãos, entendeu? Uma postura, às vezes, de um líder, de um pastor, de um servo de Deus, de um profeta, entendeu? Ele se posta assim, numa posição que ele causa escândalo para os pequenininhos. Ele está agindo como um lobo, entendeu? E às vezes alguns deixam de seguir o caminho do Senhor, que falam, não, eu não quero seguir Jesus não, porque ali eu vejo, as pessoas só querem o meu dinheiro. As pessoas só querem o que eu tenho, só querem sugar de mim. Entendeu? Você entendeu mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar aqui? Como que a gente pode ser uma pedra de tropeço? A pessoa está caminhando alegre, feliz, e de repente encontra você ali na frente. Você não, né? Esse que eu falei aqui, né? E aí ele tropeça em você. Em vez de você levantar, você simplesmente coloca ele no chão, entendeu? E não deixa ele levantar. Ele está indo para o Pai, está indo no caminho do Pai, e o pedra de tropeço impede. Jesus estava falando aqui muitas vezes também sobre os fariseus ali, os judeus, entendeu? Que eles não iam para o caminho de Deus e ainda impedia quem ia. Ainda ficava ensinando, ó, o caminho para Deus é pelas leis, não é por Jesus. Esse Jesus aí, pedra de tropeço. Quantas pessoas você acha que foram feridas pelos irmãos? Essa semana eu estava aqui na igreja meditando nesse texto aqui, né? E pensando aqui na nossa cidade de Anápolis. Vou falar para você assim que deu trabalho para mim conseguir, sabe, quando você começa a chorar, quando vem assim dentro de você assim, sabe, quando você sente aquela dor do Pai. Falou, quantas pessoas aqui na nossa cidade de Anápolis estão assim com o coração completamente feridos, né? Porque alguém foi uma pedra de tropeço na vida dele. Alguém que tinha que servir, alguém que precisava amar, alguém que precisava abrir mão dos seus próprios direitos,
Mas não abriu mão de nada, simplesmente quis. Você é uma fonte de suprimento para mim. E não eu sou uma fonte de amor para você. Sabe? E tem muitas pessoas aqui na nossa cidade desse jeito. Os chamados desigrejados, os chamados desviados, entendeu? Muitos deles foram feridos por pessoas assim, que foram pé de tropeço na vida dele. Mas sabe o que eu estou sentindo claramente? Que Deus está me levantando, está levantando você para ir lá atrás dessas pessoas e levantá-las de volta. E colocá-las de volta no caminho do Rei, no caminho do Pai. E entregá-las ao Pai e falar: aqui, Pai. E assim, só que para isso, vou dizer para você assim, tem um preço a ser pago. Sabe, tem uma música antiga, né? Que falava assim: abro mão dos meus... Como é que é? Não é esse não, é outra que falava assim, ó. Meu direito é de não ter direito algum. Quem conhece essa música? Meu direito é de não ter direito algum. Mateus, você não toca no meu tom não, Mateus? Difícil, né? Esquece que eu cantei, mas lembra da letra, né? Meu direito é de não ter direito algum. Sabe, quando você... Por isso nós estamos pregando tanto sobre crescimento espiritual, maturidade e santidade. Por isso nós estamos falando aqui que o maior é aquele que decide ser o menor. Porque quando você cresce espiritualmente, quando você amadurece em Deus, você entra em santidade, sabe, você descobre que o seu direito é não ter direito. O seu direito é abrir mão dos seus direitos. O seu único direito, o meu único direito é amar. Amar as pessoas, servir as pessoas. Quer ver? Eu estava lendo um texto aqui. Primeiro Coríntios 8, versículo 13, fala assim, ó: portanto, se aquilo que eu como, ou seja, está falando aqui de comer um churrasco, entendeu? Né? Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Entendeu o coração do Paulo? Lá em Romanos quanto, Gabi, que você falou para mim ontem? 14, né? Romanos 14 também fala algo parecido com isso. Paulo está falando o seguinte, ó: eu tenho direito, isso é lícito. Mas as criancinhas ali ainda, entendeu? Aqueles irmãos ainda que não amadureceram, eles não entendem. Isso para ele é uma afronta. Leva ele a pecar, ele fica escandalizado. Então, para que ele não fique escandalizado, eu abro mão do meu direito. Sabe, assim, se você fez um compromisso com alguém, cumpra seu compromisso. Entendeu? Você marcou de chegar na hora, chega na hora. Se você falou que ia pagar, paga. Entendeu? Se você falou, mas eu vou levar prejuízo, leva prejuízo, meu irmão. Entendeu? Eu já levei prejuízo, né? Eu levei muito prejuízo, mas eu sou totalmente próspero e abençoado. Sabe, você não leva prejuízo quando você obedece o Espírito Santo. E o meu direito e o seu direito é de não ter direito algum. Amém? Sabe, você foi chamado para arrancar os tropeços e não para colocar mais. O que a gente percebe aí é o seguinte, infelizmente muitos, né, e dentro das igrejas, né, um passando a perna no outro, um querendo passar por cima do outro, entendeu? É ou não é? Você já viram isso aí, né? Não, nós somos amigos aqui, entendeu? Mas negócio é negócio. Não, meu irmão, vocês são irmãos, vocês são filhos do rei. E negócio é negócio. Vocês têm que brigar um com o outro para ver quem é que vai perder mais. Não, eu quero te abençoar. Não, eu que quero te abençoar. Não, eu quero te abençoar. Não, eu que quero te abençoar. Entendeu? Então assim, eu tenho que pagar tanto. Não, eu quero pagar mais para você. Sei que isso aqui ninguém gosta de ouvir, né? Mas o que eu quero chegar à conclusão é o seguinte, ó: você quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor.
Decida ser o menor. Sabe, é melhor você sofrer o dano. Se ele te obriga, a Bíblia diz assim, ó, se ele te toma a capa, não é assim, e te obriga a caminhar 1 milha, né? Dê também a túnica e vá com ele 2 milhas. Sabe, o Evangelho da Graça, ele nos coloca numa posição de filhos do rei. Ele nos coloca no lugar mais alto, lugar totalmente perdoado, sabe? Não tem como você chegar mais alto, entendeu? Mais alto que você, só o rei. Mas nessa posição, né? Jesus mostra lá no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, né? Sim, ó, qual que é o posicionamento, né? Se eles dizem assim, ó, amarás o, como é que é? Amarás teu amigo e odiarás o teu inimigo. Jesus falou assim, ó, você que nasceu de novo, você precisa amar o seu inimigo. Glória a Deus, agora ficou mais fraquinho, né? Amar o inimigo, né? Não é mole não, né? Mas assim, por isso que a gente tem que falar tanto, por isso que a gente tem que buscar tanto crescimento espiritual, maturidade e santidade. Porque a gente só chega nesse lugar de querer ser o menor quando a gente cresceu em Deus. A gente só chega nesse lugar de abrir mão dos nossos direitos quando nós crescemos em Deus. Sabe? Então, o maior no reino dos céus é aquele que sabe muito bem quem que ele é. O maior no reino dos céus é aquele que tem a identidade bem firmada. O maior no reino dos céus é aquele que sabe que ele é um filho amado e que o pai dele é totalmente amoroso. E aí, esse que é maior, ele perdoa com facilidade. Esse que é maior, ele não está tão interessado em receber, ele está mais interessado em dar. Sabe, ele tem um coração generoso. Ele simplesmente ama seus irmãos. Ele não guarda rancor. Ele não fica exigindo do outro. Ele não tira vantagem de alguém. Sabe, muita gente tira vantagem dos irmãos porque nós somos crianças na fé. Aí eu fico pensando assim, ó. Meus meninos eram pequenininhos, né? Hoje eles cresceram, né? Mas alguém tirar vantagem dos meus filhinhos porque são pequenininhos, inocentes ainda. Você vê o coração de Deus, como é que é? Sabe? Infelizmente é o que a gente vê por aí, né? Fala, meu Deus, né? Assim, vou falar para vocês, nós não seremos uma igreja desse jeito. Sabe? Por isso que nós vamos trabalhar aqui crescimento espiritual, maturidade, porque eu acho que Deus nos levantou para construir aqui uma comunidade, uma igreja, onde um povo que realmente se parece com Jesus. Eu declaro que as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Sabe? E depois, às vezes, você nem fala nada. Às vezes, no seu trabalho, você trabalha ali junto com as pessoas, passa o tempo, entendeu? Às vezes, você não falou nenhuma palavra. Passa o tempo, as pessoas vêm e pregam Jesus, Jesus é isso, Jesus aqui. Não, eu conheço Jesus, eu vi aquela pessoa que trabalhou aqui, ó, igualzinho você está falando aí. Amém? E esse é você. Sabe? Você é o maior no reino de Deus. Você não precisa buscar a exaltação de homens. Você precisa agradar o Pai. E para agradar o Pai, você decide ser o menor. Você decide ser o menor. Você tem esse coração. Sabe? Aquela outra música antiga, né? Você recebeu um novo coração do Pai. Você recebeu um coração onde você nasceu de novo, onde você tem a natureza do seu pai, você tem a natureza do rei, você é da família. Amém? Vamos ficar em pé?